CESP-DPE, Defensor Público 2013. Julgue os itens a seguir acerca da execução penal. Admite-se que o preso, por força de medida cautelar pessoal, possa remir por trabalho e por estudo parte do tempo de execução da pena. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. CESP-DPE, Defensor Público 2013. De acordo com a Lei de Execução Penal, nas acusações penais relacionadas a crimes perpetrados com violência doméstica e familiar, é obrigatória a participação do agressor em programas de recuperação e reeducação, como condição para a progressão de regime prisional e gozo de outros benefícios. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. CESP-MPE, Promotor de Justiça 2014. Julgue os itens a seguir conforme a Lei de Execução Penal. A transferência para regime menos rigoroso poderá ser determinada pelo diretor do estabelecimento prisional se o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e apresentar bom comportamento carcerário. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. CESP-MPE, Promotor de Justiça 2014. Julgue os itens a seguir conforme a Lei de Execução Penal. A denominada progressão por salto é admitida desde que o condenado tenha cumprido o tempo exigido para progredir para o regime aberto. Item errado, STJ, súmula 491. Progressão de regime prisional. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. CESP-DPE, Defensor Público 2015. Enquanto cumpria a pena no regime fechado, João foi acusado da prática de falta disciplinar de natureza grave cometida em 2 de janeiro de 2012, consistente na posse de um chip para aparelho celular. Em 14 de julho de 2014, o promotor de justiça requereu o reconhecimento da prática da falta grave e a revogação de todo o tempo remido de João. A respeito dessa situação hipotética, julgue o próximo item com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores pertinente a esse tema. A posse exclusivamente de chip para aparelho celular não caracteriza falta disciplinar de natureza grave. Item errado, segundo o STJ, portar chip de celular em presídio também é falta grave. A posse de chip de telefone celular dentro de estabelecimento prisional, mesmo que sem o aparelho telefônico, caracteriza a falta disciplinar de natureza grave. CESP-TJ, Juiz de Direito 2019. De acordo com o STJ, a prática de falta grave pelo condenado durante o cumprimento da pena não interrompe a contagem do prazo para a obtenção de livramento condicional. Item correto, súmula 441 do STJ.
A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. CESP-PF, Delegado 2018. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Todavia, na cidade onde se encontra, só há estabelecimento prisional adequado para a execução da pena em regime fechado. Nessa situação, o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado. Item errado, STF, súmula vinculante número 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. CESP-PF, Delegado 2018. Caio, condenado a 9 anos de prisão, cumpria a pena no regime fechado. Passado 1 ano do cumprimento da pena, ele cometeu falta grave. Nessa situação, serão interrompidas as contagens dos prazos tanto para a obtenção do livramento condicional quanto para a progressão de regime de cumprimento de pena, devendo ambas ser reiniciadas a partir da data do cometimento da falta grave. Item errado, súmula número 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Súmula número 534 do STJ. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula número 535 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou induto. CESP-DPE, Defensor Público 2018. João cumpria pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone celular em sua cela. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o juízo da execução penal poderá decretar de plano a perda da integralidade dos dias remidos por trabalho realizado por João durante o cumprimento da pena. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. CESP-DPE, Defensor Público 2018. João cumpria pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone celular em sua cela. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que, embora a conduta de João seja tipificada como falta grave na legislação de execução penal, é dispensável a instauração de procedimento administrativo para apurar o fato. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.